Pensa no seguinte personagem. Um parente muito importante, antes de falecer, fala uma frase importante pra ele. E depois acaba morrendo. E esse personagem decide salvar as pessoas. Porque era isso que o seu parente iria querer. Então, ele usa os seus poderes para o bem, para salvar as pessoas, apesar de ser um pobre, sem ninguém, sem dinheiro, tendo que correr atrás de tudo e todos para conseguir sobreviver, se atrasando para os lugares, não conseguindo conciliar a vida normal com a vida heróica. E esse personagem é Yuji Itadori. Bom, você achou que era quem? O Homem-Aranha? Talvez. Talvez combine, né? Mas não. Vamos falar hoje de Yuji Itadori. Fala, galera. Aqui é o Hanzaki. E caso tu não conheça esse personagem, eu vou falar tudo direitinho. Não precisa ir embora. Eu te conto o que você precisa saber, beleza? O Yuji Itadori é de um anime chamado Jujutsu Kaisen, aonde são vários feiticeiros que exorcizam monstros, né? Como se fossem entidades, sabe? Fantasmas, assim, que nós chamamos de maldições. Essas maldições, elas fazem o mal para as pessoas, mas elas não conseguem ver. Só feiticeiros conseguem ver, né? Então, o Yuji faz parte dessa organização que acaba com as maldições. Mas como que funciona a história? Eu vou te dar um contexto, tá? O seu avô estava no hospital, passando muito mal. E ele ia visitá-lo com frequência, né? Até que chega um dia que ele fala o seguinte: você é forte, Yuji. Ajude as pessoas, né? Então, depois desse fatídico dia, o Yuji não conseguiu mais segurar para si o seu poder. Ele quis usar os seus poderes para ajudar as pessoas. Assim como Peter Parker, quando seu tio Ben fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a partir disso, o Yuji tem essa responsabilidade enorme de querer fazer o bem e de querer ajudar o próximo, de querer fazer o bem às pessoas, né? E depois de um tempo, o seu avô acaba morrendo. Isso é um marco muito grande, porque era a única pessoa que ele tinha. E ele era um estudante normal, ele não tinha mais o que fazer. Então, a sua vida vira uma loucura. Sem o seu avô, como que ele ia conseguir? Ele era uma pessoa pobre, uma pessoa normal, assim, não tem como ele continuar a vida, né? Mas, apesar dos pesares, aconteceu um fato interessante. Algo ruim, na verdade, né? Que seus amigos acabam encontrando um dedo. É bem nojento, né? E eles acham que esse dedo é de alguma entidade. E eles vão fazer aquele tabuleiro Ouija, sabe? Aquelas coisas diferentes assim, na escola de noite. E eles convidam o Yuji, mas ele não vai, né? Ele não pode ir. Até que ele descobre que deu BO. Putz, deu alguma besteira aqui. Os amigos avisam ele, né? Então o Yuji vai até lá para poder ver o que tá acontecendo. Chegando lá, ele encontra o Fushiguro, que vai ser o seu amigo daqui então. O Fushiguro, ele já é um feiticeiro. E nesse momento o Yuji não era feiticeiro ainda, tá? Era só um estudante normal, como eu falei. Então o Fushiguro fala pro Yuji não entrar, que ele iria resolver o problema. E o que estava acontecendo, galera? Aquele dedo não era um dedo normal, era o dedo do Sukuna. Era o dedo de um cara muito poderoso. O Sukuna, ele é o rei das maldições. Então se as maldições já são algo perigoso, algo complexo que eu falei pra vocês, o Sukuna é o rei das maldições. Então esse dedo emana uma energia amaldiçoada muito grande, que é como se fosse o Ki, a mana, sabe? Então essa energia amaldiçoada forte atrai as maldições para esse dedo. Então quando os amigos do Yuji tiram o selo que estava nesse dedo, tinha um selo selando esse dedo para ele não exalar essa maldição. Eles tiram esse selo na escola e começam a vir várias maldições para lá. E aí eles correm perigo. Nessa hora que chega o Fushiguro e o Yuji. Então, no meio da briga do Fushiguro, que é o feiticeiro de fato, começa a brigar e tal, o Yuji simplesmente voa, ele dá um pulão e bate na maldição, mete a porrada na maldição. Algo bem extremo, né? Então o Yuji já tem essa predisposição de ver as maldições, então ele já é um cara diferenciado. E para se mostrar ainda mais diferente,
O dedo do Sukuna, que é o rei das maldições, o dedo cheio de energia amaldiçoada, um dedo sinistro, ele decide comer esse dedo. Só que, na maioria dos casos, galera, pra ser honesto, na maioria imensa dos casos, assim, é quase impossível, né? A pessoa iria se transformar no Sukuna. O Sukuna ia dominar o corpo dela. Ela seria... quando um demônio entra no seu corpo, esqueci... possuído, né? Seria possuído pelo Sukuna. Então, na maioria dos casos seria isso. Mas com o Yuji não foi. Ele conseguiu suprir o Sukuna. Foi algo diferente. Então, ele foi um caso em 1 milhão. Ele foi uma pessoa diferenciada. Ele foi alguém muito especial. E aí a sua vida começa a mudar. Depois desse fatídico dia, chega Satoru Gojo, que é um personagem muito poderoso da obra e é o professor do Fushiguro, tá? E ele decide levar o Itadori até a escola Jujutsu, que é onde ele se tornaria um feiticeiro. E já que ele tá sem avô, né, sem comida, sem lá, sem nada, todo jogado às traças, ele vai aceitar, né? Porque pelo menos ele teria algum lugar pra dormir, pra comer, né? Então, chegando lá, eles falam o seguinte: ou você morre, ou você vive mais um pouco e depois morre. Como assim morrer? Foi meio confuso, né? E eu vou te dar o contexto agora. Aquele dedo do Sukuna, galera, é um perigo iminente, porque o Sukuna a qualquer momento pode possuir o corpo do Itadori. Então é um perigo. E as pessoas do alto escalão do Jujutsu queriam matá-lo, mas o Satoru Gojo conseguiu reverter isso. Falou o seguinte: não mata ele agora. Vamos juntar todos os dedos do Sukuna, são 20 dedos. Vamos juntar todos os dedos do Sukuna, fazer ele comer todos e depois vamos matá-lo. E bom, o Itadori, galera, como ele já não tinha mais nada a perder, e isso faria um bem enorme para a humanidade, ele aceita. Tipo, ele não contesta, ele só aceitou, né? Então, enquanto acontecia toda essa situação, ele não ia ficar parado esperando os dedos virem magicamente. Ele ia ajudar os feiticeiros Jujutsu a matar maldições e a encontrar esses dedos. Então, não só ele ia morrer depois, como ele ia ajudar as pessoas a pegar os dedos para ele morrer. Então o cara é muito altruísta, ele realmente quer fazer o bem de fato, tá? Então ele tenta conciliar a sua vida na escola, né, estudando como estudante normal, e sua vida como um feiticeiro Jujutsu, onde ele tem que usar seus poderes para poder salvar as pessoas, coletar esses dedos que são muito raros, né, porque como só tem 20 e existem milhares de criaturas, né, era muito difícil. Então ele começa a salvar as pessoas usando seu poder para o bem e no fim vai morrer em prol disso. Então ele é uma pessoa muito bondosa e ele fala várias vezes no anime que ele só faz isso porque o velho idiota falou isso pra ele, que ele era forte e devia ajudar as pessoas com isso. Então o seu parente querido, que era o seu avô, fala essa frase importante e o faz ser essa pessoa incrível. É óbvio que a sua criação fez ele ser assim, né? Mas essa frase teve um impacto a mais para ele querer ajudar o próximo, né? Muito parecido com Peter Parker, que depois que Tio Ben fala aquela frase e acaba morrendo, por causa da atitude mesquinha do próprio Homem-Aranha, ou do Aranha Humana, né? Se é o que você me entende, ele acaba mudando seu modo de pensar, que ele tem que ajudar mais o próximo, mesmo não tendo dinheiro, passando dificuldade em trabalhar, estudar, um monte de coisa, e ainda ser um herói. Ele continua fazendo isso, mesmo que a sua vida corra risco. E eu sei que no caso do Yuji, meio que, alguma hora eu vou morrer. Mas o Homem-Aranha também, alguma hora ele vai morrer também. Você acha que lutar com vilão é fácil? Ele enfrentou vários vilões diferentes, galera. Ele podia morrer a qualquer momento, na verdade, ele pode morrer amanhã. Então, ele fez a mesma escolha que o Yuji. A diferença é que o Yuji teve uma certeza: não, eu vou morrer quando pegar os dedos. Só que, quando vai ser isso? Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, ou daqui 1 mês. Mesma coisa o Homem-Aranha, ele pode morrer daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês. A gente não sabe, porque ele enfrenta muitos inimigos poderosos, né? E é claro que a história do Homem-Aranha dura mais tempo, mas tô falando que a escolha é parecida entre ambos. Ambos fazem uma escolha de arriscar a própria vida em prol do bem, de ajudar a sua vizinhança, né? No caso do Yuji, é onde ele vive, Shibuya. No caso do Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Então, eles fazem isso, eles têm essa similaridade, né? Esse paralelo
interessante entre ambos. E eu também não podia deixar de citar o carisma deles, né? As piadinhas que eles fazem as piadocas, eles são carismáticos, engraçados e gostam de brincar até mesmo em situações muito tensas. E o Yuji, ele é assim também, ele é um pouco do humor ali do anime, tá? É algo muito interessante. E é o seguinte, galera, eu falei bastante do Yuji, mas também já falei do anime inteiro, pelo menos da primeira temporada. Eu vou deixar um vídeo aí em cima e no card pra você ver a temporada inteira no meu canal. Eu evito dar spoilers, tá? Mas eu conto bastante da temporada. Então se tu tá gostando do anime até agora, dá uma chance, tu vai gostar, cara, confia em mim. Então vai lá e vê o vídeo, beleza? E se tu tá vendo o vídeo até agora, aproveita aí, deixa o like, se inscreve. Sei que tu vai gostar, tá? Então é por isso que eu decidi fazer esse paralelo entre ambos, tá? Pra poder mostrar como eles são parecidos. E também pra te indicar um anime novo, porque você não veria esse anime se não fosse por esse vídeo, né? Eu imagino, pelo menos, né? E eu sei que parece algo de nerd, pô, ele tá falando de anime, de desenhinho. Não, eu não te contei uma história legal? Não te contei uma história interessante pra caramba? Tu não ficou interessado? Olha, eu tentei falar a história de forma bem simplória, algo pra você entender, sabe? Uma história bem básica. Eu espero que você tenha entendido e que tenha gostado. Então, você pode ver que o Homem-Aranha, um herói que a gente ama, que a gente gosta, ele tem um paralelo com outros personagens. Então você pode gostar de anime, você pode gostar de mangá, você pode gostar da cultura japonesa. E eu sei que você tem esse preconceito de, não, é coisa de nerd, é coisa de esquisito. Mas não é, galera. Dá uma chance, confia em mim, você vai gostar. Não é desenho só, é algo diferente, tá? É algo que você vai pelo menos experimentar algo novo. Mesmo que tu não goste, eu garanto que diferente vai ser, não é algo que você vai estar acostumado, tá? Como aqui é no ocidente, né? É algo do oriente, né? Algo diferente. Então eu espero que você goste, beleza? Então, se você gostou do anime, me diz no comentário aí embaixo. Se tu odiou, fala aí também, eu odiei, foi uma merda. Beleza, eu entendo, tá? Então, obrigado quem assistiu até aqui, valeu e falou.